Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Mãe Santíssima, graças te damos por esse momento de estudo, por a misericórdia divina que nos abraça e nos permite o encontro, o estudo, o conhecimento, o trabalho. Aqui temos aprendido que o trabalho é bênção e te pedimos nunca esquecer que o trabalho é bênção, que o trabalho é misericórdia, que o trabalho nos engrandece. Te agradecemos também a oportunidade de mais uma vez relembrar como partir, como obedecer, como sermos serenos e como sermos dóceis às leis do Teu Filho, do nosso Pai Divino também, de como nos conduzir nessa escola da terra, tendo bom ânimo, tendo alegria, e te pedimos a ajuda da Tua misericórdia, da legião dos Teus servos, que nos ajude, que nos ilumine o caminho e que não nos desampare nunca. Que assim seja. Hoje nós vimos na Revista Espírita o Allan Kardec falando do trabalho para editar e lançar o Livro dos Médiuns. E uma das coisas que ele diz, que ele fala, é que reunião mediúnica não é brincadeira, que o tempo de brincadeira já passou, que é para ser um trabalho sério, e que ele disse que se nós fizéssemos desse trabalho um trabalho sério, já valeria para ele todos os seus esforços e as suas vigílias. E nós vimos, estou falando tudo isso para ver o link, né? Que nós temos hoje o privilégio com essa obra da Ivone, de ver o trabalho que é desde o mundo físico ao mundo espiritual. E foi isso que nós vimos no nosso último estudo. O trabalho no mundo físico, as poucas pessoas que estavam naquela sala, a prece do dirigente, e daí ele viu os lanceiros que fazem a vigília, a proteção ao ambiente, aí foi subindo de nível, os enfermeiros, os médicos, foi subindo de nível, e ele disse que vinha uma luz, que não sabiam de onde que vinha essa luz. E aí deram para o autor espiritual, né, dizer a honra de ele ver, para descrever para a gente de onde vinha essa luz. E essa luz maravilhosa vinha dos diretores do Instituto, que se reuniu numa sala em separado, somente os 12, e que esses 12 estavam o quê? Em sintonia, em oração, para que a reunião tivesse sucesso e fosse melhor sucedida. Foi isso que nós vimos. Então, aqui é para a gente, como bem falou da Carla, do trabalho, para a gente ver que esse trabalho envolve não só os encarnados, mas muito mais os desencarnados que se interessam, que trabalham, que vêm com antecedência, que se esforçam para que isso vá adiante. Em qualquer lugar onde se acharem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu, nosso Senhor Jesus, estarei entre elas. Isso está anotado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Como é de costume, acontecer nas reuniões legítimas, palavra legítima, não basta ser uma reunião mediúnica, é necessário ser uma reunião legítima. E o que é uma reunião legítima? Pautada em tudo isso que a Aramita acabou de falar. Comprometimento, seriedade, estudo sério. Vamos fazer uma rápida autoavaliação. Hoje nós temos aqui Memórias de um Suicida. Para pensar, qual foi a última vez que você pegou a obra Memórias de um Suicida? Se a última vez que você pegou essa obra Memórias do Suicida foi na segunda-feira passada, está faltando comprometimento com o estudo.
Não é um estudo sério. Então, o estudo sério, ele requer uma dedicação da minha parte. Para tudo. Então, muitas vezes, a gente só pega no livro espírito dentro da instituição espírita. Em casa, esquece de tudo. Mas a gente precisa de um reforço. A gente precisa aprender espiritismo. Ninguém vai aprender 1 hora no centro espírita. Então, como soe acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem, não é uma escolha, como base inalienável, ou seja, intransferível, para o seu adepto a autorreforma moral e mental. Não é uma escolha, é uma necessidade e é intransferível. Então vamos lá. Livro Missionário da Luz, o iniciozinho da obra, vai mostrar um grupo em práticas, exercício ainda do desenvolvimento da mediunidade, desenvolvimento mediúnico. Se houver uma predisposição para isso, vai desenvolver. Se não tiver, não vai desenvolver. Então, o que o nosso André Luiz nos mostra? Um cidadão alcoólatra chegou bêbado? Não. Mas o fato dele não ter bebido 2, 3 dias antes liberou todo o corpo perispiritual dele? Claro que não. Vem as marcas. O vapor etílico ainda está ali, atrapalhando. Tem uma outra que come, que só não sei o quê. Mostra também todo o desequilíbrio intestinal dela. E que vai atrapalhar. O outro, que é doente sexual, mostra o que ele chama de bacilos psíquicos na zona genital dele. Vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Entendeu por que ele fala de moral? Porque tem várias formas de nós prostituirmos o corpo. Eu posso prostituir pelo sexo, eu posso prostituir pela alimentação. Porque tudo isso são vícios. E que vai atrapalhar. Então imagina você sendo um homem casado, uma mulher casada, tem vida paralelas, externas, e você vem falar de espiritismo, de fé, de moral para espírito? Como que você vai fazer isso? Não vai. Por isso que Jesus diz: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Deixa de atender os teus caprichos. Pega a tua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, é a primeira fala. E a gente vai estar fazendo uma ótima troca. Porque aquilo que eu busco é o ilusório. Então, será que não vale a pena eu abrir mão para a minha condição, para a minha evolução moral? Será que não vale a pena eu ser recebida no mundo espiritual por um bom amigo espiritual? Ou será que eu vou optar em permanecer me debatendo aqui na Terra? Agarrada a coisas terrenas? É para acabar. Para seu adepto, a autorreforma moral e mental. Então, moral, conduta, mental, porque o processo da educação da própria mente, de conduzir essa mente. Naquela noite memorável, para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam um pedestal de tudo que se desenrolaria. Então, da mesma forma, a gente fez a oração aqui, a nossa querida Carlinha evocou quem na oração dela? Pai, Jesus, Mãe Santíssima. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se a explanação formosa e fecunda do presidente terreno. Porque às vezes você lê o Evangelho e você comenta tudo menos o Evangelho. Por quê? Porque não se preparou. A gente sabe quando alguém se prepara para falar de um tema. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas,
as promessas inovidáveis, mais uma vez enternece o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec. Lembra que quem faz esses comentários doutrinários, Leon Denis, lembrem disso, tá? Que circulavam à mesa, né? Eu estava ali em torno da mesa, os trabalhadores, repercutindo gratamente, pela primeira vez, no íntimo de cada um de nós outros, o divino convite para a redenção. Pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres, né? Ou seja, semelhantes, para as criaturas terrenas ali presentes. Tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido, em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressão de sua moral impoluta, pura. Então, o dialogador, o dirigente, ele estava sobre o quê? Inspiração divina. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, tinha pouquinho espírito? Porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra vibração do pensamento criador, olha que lindo, vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, nas quais se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluidomagnéticas, apropriadas e fluidos animalizados dos médios e assistentes encarnados. Concentração, moral, comprometimento, preparação prévia, responsabilidade. Porque eu não posso ir falar do espiritismo falando da minha profissão. Se eu vou falar à luz da doutrina, eu tenho que falar de espiritismo. E para falar de espiritismo, eu tenho que ter conteúdo espírita. E a gente tem sentido falta disso. Muita falta. Então aqui esse dirigente de grupo, ele está sendo inspirado pelo mais alto. Olha que de jorros de vibrações está caindo sobre todos. Então será que a gente não sente falta disso? Que é uma hipnose coletiva, você percebe que algo diferente está no ar? Que as lágrimas caem dos teus olhos e tu não consegue segurar? Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis a quase toda a totalidade, voltando dos circunstantes humanos e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados, a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso. Para estes são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É isso? Aí mais embaixo ele vai dizer: a palavra vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, nas quais se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia. Imagens mentais, espalhando-se pelo recinto, repetindo, saturado de substâncias fluidomagnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médios
e assistentes encarnados, todos aqueles que estão ali no grupo. Então, logo, todos estavam envolvidos. Quem estava orando, muito compenetrado, moralizado, e quem estava ali ouvindo, acompanhando mentalmente, vibrando por tudo aquilo que ele estava falando. Que ele vai falar desse fluido animalizado, logo doado por quem estava ali como médio de apoio e médios ostensivos. É rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo com as dos demais cooperadores em ação produziam. Que mais? Intensificavam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas em que as imagens mentais se retrataram, da coordenação e estabilidade de sequências, etc, etc. Só vai conseguir entender plenamente isso aqui quem estudou capítulo 14 do livro A Gênese, que vai falar sobre os fluidos. O meu pensamento atua sobre esse fluido universal e cria imagens mentais, plasmam imagens. Então, quando a gente faz parte do trabalho mediúnico, a gente tem que estudar o livro dos Espíritos, tem que estudar o livro dos Médiuns e tem que estudar o livro A Gênese, em particular o capítulo 14, que vai falar sobre os fluidos. A palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório quê? Mental. Então é isso que a gente fala, e falamos muito isso na gravação de sexta-feira. Oração não é vocabulário. Oração é sentimento. Então eu posso falar, mas não pensar e não sentir. Logo, eu não manipulo energia. Logo, eu não sintonizo com o mais alto. Logo, eu não estou orando. Eu estou dando um show de oração só. Ou seja, palavras vazias. Só isso. A palavra, vou repetir, a palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório. Laboratório tem o quê? Só uma substância? Milhares de substâncias para construir outras substâncias. É manipulação de substância no laboratório. Assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo. O que aconteceu? Corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. Gente, imagina, então a gente está aqui estudando, está aqui lendo, estamos aqui orando, vibrando, e à medida que eu vou falando, vai se plasmando. Entendeu? E é interessante observar nessa cena que esses mais de 200 que vieram lá do hospital, eles precisavam desse fluido animalizado dos médios e assistentes encarnados. Não que eles dissessem, por isso que eles dizem, primeira vez que ouvimos, cada um de nós no íntimo. Eles tinham lá educação, eles tinham lá todas aquelas reuniões 2 vezes na semana, mas aquilo não os tocava como essa combinação do fluido dos 12 com esse animalizado, o que fez para eles de eles verem esses quadros mentais. Por isso, porque isso aqui, se a gente já percebeu desde o começo desse capítulo, o trabalhão que dá para assistir esses mais, que estão mais doentes, né? De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros, quais prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações, na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa
e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Gente, eles conseguiram construir até a imagem do Cristo. Mas eu acho que ficou muito interessante para mim, assim, Oi, saber que é com a movimentação da palavra, né? E às vezes a gente escuta no popular assim, a palavra tem poder, e a gente não se dá conta, né? E assim, nessa parte do livro ficou, nossa, eles começaram a fazer toda essa movimentação através da palavra, né? No laboratório da mente. Que a nossa palavra seja construtora. Construtora, exatamente. E mente na condição de ação, crença, movimento. É por isso que dentro do Espiritismo nós não realizamos a prece decorada. Porque a gente estimula que o coração fale. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores, além o víamos tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário. Aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, como aos próprios crentes da sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com os olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade. Ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos. Tantos corações sequiosos tinham desalterado, ou seja, acalmado, né? Tantas e tão angustiosas incertezas haviam transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Então, à medida que ele ia lendo o texto, ou seja, até para ler, tem que trabalhar no laboratório mental. Então, tudo é o quê? Sentimento, envolvimento, respeito. Abre aspas. Vamos ver agora o texto. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Próximo versículo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis.
Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, 4 e 6. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Você está prestando atenção que todos os versículos são de consolo? Todos os versículos são: não se desespere, eu estou contigo. Você já consegue se sentir amada por Jesus? Você já parou para pensar, já identificar o cuidado que ele tem contigo? Você já parou para pensar que antes de você chegar, ele chega na frente e arruma tudo? Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 e 22. Continua ele: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Ele não é médico do corpo físico. A gente busca muito para curar corpo. Corpo é perecível. Curar corpo é enxugar gelo. Porque a matriz de tudo é quem? A alma. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Qual é o remédio que Jesus nos traz? Qual é o remédio que nos cura, gente? O amor. Porque o que nos adoece é o contrário do amor. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus prediletos, são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Olha o tanto de cuidado. Mas na minha vida, no meu cotidiano, eu busco Jesus, eu não busco. No meu cotidiano, eu quero satisfazer as minhas sensações, os meus prazeres. Não quero saber de Jesus. Quando a dor, que o prazer passa, que as sensações passam, e quando a dor chega, eu não tenho intimidade com ele. Eu não conheço ele. Logo eu não sei nem como pedir a ele. E eu me vejo só. Aquela casa cheia, que você convida todo mundo para beber, comer, dar gargalhada, nenhum sobra ali. São grupos de futilidade, não verdadeiramente de amigos. E o maior amigo de todos, a gente se afasta dele. A gente não estreita. A gente não se torna íntimo. Se a gente senta à mesa, nós não o convidamos. Se vamos dormir, nós não agradecemos o dia que ele nos deu. Se acordamos, nós não agradecemos o fato de estar de pé. Mas a gente pega o telefone e passa o WhatsApp para 1000 pessoas. Fala com todo mundo. E não fala com o nosso maior amigo. E na hora que apertar, a gente vai dizer: eu não tenho fé. Eu não o conheço. Ora por mim. Vamos parar aí? Foi bom, gente? Vamos orar? Mita vai fazer a nossa prece de gratidão.
Só temos realmente a agradecer a Deus e, se Ele nos permitir, podemos retomar no nosso próximo encontro. Vamos orar? Como aprendemos hoje, qual é a imagem mental que tu tens de Jesus? Te habitua a olhar para essa imagem mental. Como também aprendemos hoje, nós que nos dizemos cristãos, e o texto disse isso hoje para a gente, isso nos impõe a autorreforma moral e mental. É preciso educar o pensamento e as palavras. É preciso aprender a falar impecavelmente. Falar impecavelmente é sem pecado. É tentar melhorar o nosso vocabulário. E maravilhosamente, como vimos, parece que nós estamos nessa reunião, as palavras do Mestre. É tão tocante quando ele diz: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados. Se você quiser alívio para sua alma, e nesse planeta de provas e expiações, quem de nós pode dizer que não precisa alívio para sua alma? Mas nós, amigo Jesus, como somos rebeldes, como fugimos de Ti, e estamos vendo através dessa obra a Tua misericórdia, o Teu infinito amor, que dispensou a Tua própria mãe para cuidar de quem? Dos mais rebeldes. Dos tão rebeldes que disseram: se não for do meu jeito, eu também não quero. Eu prefiro ir-me embora de qualquer jeito, mas aqui eu não fico. E Tu despende todo esse serviço, todo esse carinho, todo esse amparo, que, como nos diz Camilo, uma aula que é uma aula, é remédio, é terapia. Então ajuda-nos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, ouvindo essas histórias, para que nós possamos, a partir de agora, também como hoje ouvimos, nos ensinou Kardec, a procurar o caminho reto, a procurar a boa direção, a saber que nenhuma das tuas palavras dizia assim: não vai ter esforço, não vai ter trabalho. Ajuda-nos também, como nos bem exortou a Carla, a não fugirmos do trabalho. Há quantos séculos a gente está fugindo? Há quantos séculos a gente está se embrenhando nos vícios, no prazer fácil, ainda querendo as coisas da terra, o sucesso, o dinheiro, o poder. E nós não viemos para ficar. De uma hora para outra, qualquer um de nós pode ser chamado. Quem de nós aqui pode dizer que amanhã estará de pé? Só um insano dirá isso. Nós temos a possibilidade, mas a certeza nós não temos. Então ajuda-nos, Jesus, a porfiarmos no trabalho, não no trabalho de ganhar dinheiro, mas no trabalho onde Tu colocaste cada um de nós, na família difícil, no parente que cobra, no filho que é desobediente. Ajuda-nos a aprender, como essas lições dizem, a boa resignação. Porque a gente diz que é resignado, mas bate o pé, resmunga e reclama. Então ajuda-nos, Senhor, a nos calarmos, caminharmos contigo e confiarmos que o Teu jugo é suave e que o Teu fardo é leve. E ajuda-nos, Jesus, a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu estás conosco desde sempre, que assim seja.